Olá, queridos alunos, tudo bom? Primeiramente, bem-vindos ao curso de farmácia. Meu nome é Rodrigo, eu sou farmacêutico e vou acompanhar com vocês aí a disciplina de Saúde Coletiva 1. A gente está gravando esse vídeo para poder explicar um pouquinho como vai ser a caminhada dessa disciplina, principalmente qual é o instrumento que nós vamos utilizar para fazer a avaliação, que é um pouco diferente. Então a gente quer que vocês se integrem bastante, né? Que a gente consiga conversar sobre o SUS na caminhada da disciplina e que vocês produzam algo criativo, que vai ser o foco dessa aula que nós vamos gravar aqui. Que algo criativo é esse? É o portfólio reflexivo. Então, a disciplina de saúde coletiva 1, ela é, né, realizada por 3 professores, né? A professora Alisiane, a professora Valéria e eu. E vocês vão, né, com um olhar diferenciado aí de cada um dos professores, conhecer um pouquinho sobre o SUS e conhecer um pouquinho sobre a assistência farmacêutica, né? O papel do farmacêutico dentro do Sistema Único de Saúde. Então, essa disciplina, né, ela é super importante porque vocês que estão trabalhando numa área da saúde têm que conhecer o SUS, né? Não tem como, hoje em dia, a gente formar pessoas ou preparar as pessoas sem elas terem uma vivência dentro do SUS. E o SUS, né, ele é o maior sistema universal de saúde que existe, né? É um sistema muito complexo, né, que tem diversas aí nuances, mas que a gente vai, né, conforme vamos trabalhando na disciplina, conhecer uma parte desse SUS. Só que a gente vai conhecer de uma maneira diferente. Porque como a gente fala sobre o SUS? É muito difícil, tem muitos assuntos para a gente falar. Então a gente vai fazer a caminhada, né, dentro com os 3 professores, onde vocês vão passar um momento comigo, um momento com a professora Lisiane e um momento com a professora Valéria, e vocês vão entender uma parte do SUS, né? E vocês vão rodando. Então, uma turma fica comigo, uma parte, a outra fica com a professora Lisiane e a outra fica com a professora Valéria. Depois você vai ter uma rotação, né? Então a turma que estava comigo vai para outra professora e depois uma terceira rotação. Então vocês vão, ao mesmo tempo que vocês vão ter o conhecimento, né, de áreas do SUS diferentes, vocês também vão poder ter visões diferentes, complementares sobre o SUS, né? Que são nós 3 temos formações diferentes e nós podemos contribuir com a visão do SUS de uma maneira integrada, né? Para a gente poder entender a força que é o sistema e como ele é organizado, para a gente poder pensar, eu enquanto futuro profissional de saúde, o que eu posso fazer pelo SUS? Eu enquanto estudante, né? Agora, estudante da área da saúde, o que eu tenho que saber sobre o SUS? O que significa, né, o SUS para mim e na minha caminhada, na minha formação como futuro farmacêutico? Então, como vocês vão ter essa riqueza de visões, né, com 3 professores diferentes, falando sobre partes do SUS, né, e nós vamos dividir vocês em várias turmas para a gente poder ter uma discussão muito profunda. A gente precisa tirar as ideias que tá na nossa cabeça e colocar no papel, né, porque a gente falar sobre o SUS é muito legal, é muito bonito, mas nós temos que pegar aquilo que a gente fala, aquilo que nos toca, ou que nos está incomodando, ou que a gente está gostando de ver, e colocar no papel. Então, a nossa proposta para essa disciplina é a realização de um portfólio reflexivo, onde vocês vão, na caminhada da disciplina, compreendendo um pouco o SUS e colocando no papel aquilo que vocês compreendem, fazendo uma análise crítica. Ou seja, não no sentido de criticar, mas no sentido de pensar. O que disso aqui tá legal? O que disso aqui não tá tão legal? Né? Como que eu, enquanto futuro farmacêutico, eu, enquanto estudante de farmácia, tenho que me posicionar frente a um problema que o SUS passa?
Então, o portfólio reflexivo, né, quando a gente fala a palavra portfólio, ela fica muito ligada à área da arte, do marketing, né? Que tem aqueles artistas que eles têm uma pasta, né, com os melhores trabalhos, né? Que se você quer conhecer fulano, um tal artista, você tem um portfólio dele, né? Os arquitetos também usam portfólio, né? Eu quero construir uma casa, eu quero projetar uma casa. Como é que eu vou fazer minha cozinha? Então, o arquiteto ele tem um portfólio de todas as cozinhas que ele já desenvolveu para poder te mostrar que ele é uma pessoa boa, né, que você pode contratar para fazer isso. Então, o portfólio, no nosso caso, né, a nossa cara que nós vamos dar para ele é a nossa reflexão, né? Então, nós vamos mostrar, né, no caminhar da disciplina, o nosso pensamento sobre o SUS, né? Como que a gente está entendendo o que está sendo ensinado na sala de aula e o que a gente está vivendo, né? Porque todos nós usamos o SUS. Então a gente vai tentar cruzar essas informações na construção, então, do portfólio reflexivo. Então, por isso que ele é um método de ensino, aprendizagem e avaliação, né? Porque vocês vão ouvir, escutar as aulas, participar das aulas, vocês têm que entender um pouco o que está sendo dito ali, mais do que você está vivendo em relação ao próprio uso do Sistema Único de Saúde, com as visitas técnicas que nós vamos fazer na disciplina, e vão colocar no papel aquilo que vocês então estão entendendo, e vocês vão ser avaliados quanto a isso que vocês colocarem no papel. Só que isso não é uma maneira congelada, porque cada grupo que vai desenvolver o portfólio, porque é uma atividade em grupo, pode pensar a sua maneira de trabalhar. Não precisa seguir uma regra fixa, mantendo os objetivos, né? Então, por isso que vocês têm que pensar criativamente no que vocês estão aprendendo. E a nota dessa atividade, ela acontece durante a avaliação, né? Não é no final. Vocês vão ser avaliados durante a construção desse portfólio reflexivo. Então, como é que vai ser a estrutura do portfólio, né? Então, vocês vão receber, né, no Moodle todos os materiais de apoio, de suporte, além, né, de poder conversar com a gente, né, durante as aulas, para a gente poder ver a melhor maneira. Vocês vão receber tudo estruturado, bem direitinho em como vocês vão usar, né? Mas ele tem 4 partes, né? Que essas partes é que vocês vão ser avaliados, né? Então nós vamos falar sobre cada uma dessas partes aqui para ficar mais claro para a gente poder discutir até em sala de aula, tirar alguma dúvida que vocês tenham. Então a primeira etapa, a mais importante de todas, a que vai guiar o portfólio, é o acróstico do SUS. Então essa palavra, né, acróstico, né, a palavra meio diferente, né, meio esquisita de escutar, mas nada mais é do que uma composição, onde eu pego uma palavra, uma frase, e aí cada letra daquela frase eu vou conectando palavras naquela letra. Então eu vou criando, né, um verso, um texto, mas que quando eu leio verticalmente eu formo a palavra. E o nosso acróstico não poderia ser outro, né? Sistema Único de Saúde, né? Todos vocês vão, a partir do termo Sistema Único de Saúde, selecionar então palavras, né? Conforme vocês vão vendo nas minhas aulas, na aula da professora Valéria, na aula da professora Lisiane, né? Quais são as palavras que chamam a atenção para vocês construírem o seu acróstico. Então, vocês vão colocando palavras-chave dentro do Sistema Único de Saúde. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como é que o acróstico vai ficar pronto. Então, vocês vão, né, colocar o Sistema Único de Saúde ali na vertical e vão pensar na aula que eu estou assistindo qual que é a melhor palavra que se encaixa no S, no I, no S, no T, no E, no M, no A, né? E aí, depois no único, depois no saúde, né? Então, vocês vão ter que discutir em grupo, né, quais são essas palavras-chave, né, que vão encaixar dentro da frase Sistema Único de Saúde.
Lembrando que vocês precisam fazer uma reflexão sobre essas palavras. Então você tem que pensar bem qual palavra que vocês vão encaixar para poder fazer uma discussão adequada, porque vocês vão ser avaliados não por a escolha da palavra, mas na reflexão que vocês vão fazer. Que é exatamente o ponto 2. Então, vocês vão ter que, no grupo, vocês vão discutir por que vocês estão escolhendo aquela palavra daquela letra, né? Qual palavra-chave que representa? O que da disciplina ou da vivência que vocês têm no SUS puxou aquela palavra ali, né? E aí vocês vão escrever por que vocês escolheram aquela palavra, né? Vocês vão criar, então, dar voz para a letra, dar voz para aquela letra e ver por que a gente escolheu esse conjunto de palavras para refletir o que nós estamos aprendendo sobre o SUS. E aí, nessa escrita, vocês têm que buscar 5 referências. Pelo menos 5, né? Então, vocês vão buscar, né, ou nos artigos que a gente vai liberar para vocês, ou em outro material que vocês encontrarem, um vídeo, qualquer material. Vocês vão pensar em embasar essa discussão, porque é um portfólio reflexivo, então você tem que discutir aquilo com alguém. Então, com quem que eu discuto? Com o grupo e com a referência. Com qual referência eu estou utilizando que me abriu aquela luz para eu poder escrever o texto que eu achei. Então, só para ficar bem claro, vocês vão ter que fazer 3 textos de reflexão. Então, um com a palavra sistema, um com a palavra único e um com a palavra saúde. Então, o texto 1 vai ter que incorporar, vocês vão ter que discutir todas as palavras da parte do sistema. O texto 2, todas as palavras do único. E o texto 3, todas as palavras do saúde. Lembrando que, né, vocês vão estar, por exemplo, quem começa com a minha turma vai pegar a palavra sistema e vai pensar o acróstico e vai desenvolver o texto 1. A outra turma que vai vir para mim vai pegar a palavra único. Então, essa turma que saiu para de mim e foi para a Valéria, por exemplo, vai trabalhar o único. Depois, essa turma que saiu da Valéria e vai para a professora Lisiane, vai trabalhar saúde. Então, vocês vão desenvolver 3 textos, um com cada professor, né? Então, isso é muito importante, né? Vocês precisam, então, ir discutindo durante a aula, conversando com seus colegas, com o grupo, qual é as melhores palavras-chave que explicam aquilo que eu estou entendendo da disciplina e escrever um texto sobre isso. Com os 3 textos produzidos, né, vocês vão ter muitas reflexões. Já imaginaram, né? Vocês estão assistindo às aulas ali, pensando quais palavras vocês vão colocar dentro de cada acróstico. Vocês vão discutir com base em referências, produzindo os textos, né, conversando com a gente, com seus colegas e tudo, fazendo as visitas técnicas. Esse portfólio vai ficar muito rico, vai ficar com muitas ideias, muitos sentimentos, muitas estratégias para melhorar o SUS. E uma parte essencial do portfólio é saber apresentar. Então a gente precisa criar uma maneira de apresentar o que a gente entendeu durante a disciplina, né, para os colegas dos outros grupos. Então, por isso que a gente pensou uma maneira diferente de fazer a apresentação, né? Então, a gente está pensando de ser uma maneira criativa, uma maneira nova, né? Não uma maneira só pura e simplesmente expositiva, uma maneira que envolvam os colegas, né, a entrar junto na ideia. Porque não adianta a gente pensar o SUS e a gente não saber vender a ideia, não saber como convencer as pessoas de que o SUS pode ser melhorado. Então, por isso que a disciplina se propõe a isso, da gente pensar numa maneira diferente de apresentar as nossas ideias. E a gente está fazendo aqui 3 modalidades para vocês escolherem. Vocês podem pensar outras se vocês quiserem, mas as 3 que a gente vai propor, né? A primeira é o varal pedagógico, literalmente um varal mesmo, varal de roupa, onde vocês vão usar pregadores e vão colar e colocar uma apresentação em forma de papel
pendurada nesse varal. E vocês vão apresentar, né, o motivo da construção desse varal, o que cada coisa significa que está presa nesse varal pedagógico. A outra estratégia é o desenvolvimento de um jogo. Então vocês podem pensar num jogo de cartas, num jogo de tabuleiro, alguma coisa assim, em que demonstre a caminhada dentro do SUS, né? A gente também tem uma proposta assim. E a terceira proposta é fazer um vídeo. Então, uma forma de reportagem onde vocês entrevistam um estudante ou um professor da disciplina ou um profissional de saúde discutindo os pontos referentes ao seu aprendizado, à sua reflexão dentro da disciplina. Então, para embasar essa construção, né, vocês já vão ter os 3 textos. Quando vocês estiverem pensando na metodologia da apresentação, vocês precisam criar um último texto, que é como se fosse um fechamento do portfólio. Que ele vai ter que trazer, né, as reflexões finais, né, como se fosse uma conclusão do trabalho, né, a visão que vocês tiveram, né, do SUS e do que vocês aprenderam, né, e o que o farmacêutico está fazendo ali dentro, né, como que o farmacêutico pode contribuir para fortalecer o SUS. Então vocês vão ter que embasar a apresentação em um texto final. Esse texto vai estar lá no portfólio, né? Não precisa de apresentar o texto na apresentação, mas ele faz parte da apresentação, porque é a base conceitual da apresentação. Então eu não posso simplesmente pegar um varal pedagógico lá e ficar pendurando um monte de letra em cima. Isso não é o objetivo. O objetivo ele está calçado num texto. E esse texto tem que ter 2 referências bibliográficas, pelo menos. E aqui sim, referências, artigos científicos, livros, capítulos de livros, né, materiais que têm um embasamento científico mais aprimorado para poder fazer a discussão final do portfólio. A quarta etapa, a quarta parte do portfólio, então, envolve a organização do que foi produzido na disciplina. Então, vocês vão anexar no final tudo o que vocês fizeram. Todas as atividades que vocês fizeram ou individualmente ou em grupo vão ser anexadas no final. Então, a quarta parte é só organizar o material e anexar no final, né? Não tem que produzir, né, um material novo a partir disso. É só colocar ali as atividades que vão ser desenvolvidas durante a disciplina. Então, uma coisa que é muito importante, né, como a gente falou, que a avaliação do portfólio ela é durante, a construção é durante, nós não vamos deixar isso para o final. Então, por isso que vocês têm que ficar atento ao cronograma de atividades relacionadas ao portfólio. Então, vocês estão vendo ali no cronograma, né, do dia 24 até o dia 10 de outubro, vocês vão trabalhar com um professor, comigo, ou com a professora Valéria, ou com a professora Lisiane. Vão construir o acróstico sistema e vão fazer o texto reflexivo do sistema. Dia 11 de outubro tem que entregar essa primeira parte. Daí vocês vão rodar. Então quem estava comigo vai com a professora Valéria, quem está com a professora Valéria vai com a professora Lisiane, quem está com a professora Lisiane vai comigo. Então fez essa roda e aí a segunda palavra, único. Montou o acróstico, dia 1º de novembro é a entrega da segunda parte do portfólio. E aí faz a terceira rotação, né? Então, você vai estar com os 3 professores, trabalhando a palavra saúde com o terceiro professor, e aí, dependendo do dia que é a sua disciplina, no dia 26 ou 28, vai ser a entrega final do portfólio. Então, até dia 26, dependendo da turma, de novembro ou 28 de novembro, é a entrega final do portfólio. E daí, no dia 3 a no dia 5, dependendo da turma, vai ser a apresentação final do portfólio para os grupos, né? Ou com varal pedagógico, ou com jogo, ou com a entrevista que vocês vão desenvolver, ou outra proposta. Mas então tem que estar bem certo que a ideia não é deixar tudo para o final. É, entrega uma parte, nós vamos corrigir, entrega a segunda, nós vamos corrigir e entrega o final. É assim que a gente vai trabalhar. Como vocês vão ser avaliados? Então a disciplina ela tem 2 notas parciais, né? Que vale 10 pontos. Então, a primeira parcial é referente às 2 entregas. Então, a primeira parte do portfólio e a segunda parte do portfólio. E vocês estão vendo aí na tabela que vocês também vão avaliar. Então, vocês também vão dar nota.
Então, o professor vai avaliar e a nota máxima 3, e o aluno também vai avaliar com a nota máxima 2. Fez a primeira avaliação, o que nós vamos mudar na segunda para melhorar nossa nota? Aí na segunda faz a outra avaliação. O professor avalia, dá nota 3 e o aluno avalia e dá nota 2. E aí, a segunda nota parcial já é referente ao portfólio final. Então, a avaliação da qualidade do portfólio final, que o professor vai corrigir, que vale 5, e a apresentação final do portfólio, que também vale 5. Então, a nota final da disciplina é a média. Então, é a soma da nota parcial 1 com a nota parcial 2 dividido por 2. Então, por isso, como eu disse da outra vez, o portfólio é uma construção contínua. Não é para deixar para o final. A gente sempre vai entregar, faz uma parte, entrega, avalia, recebe a nota. Faz uma parte, entrega, avalia, recebe a nota. Entendi como eu tenho que fazer. Monta o portfólio final, entrega e monta a apresentação final e apresenta. Então, é assim que a gente está pensando na disciplina. Então, essa é a proposta, né? O SUS, ele é um sistema de saúde aí complexo, né? Que está sempre em construção e a gente precisa entender o SUS, mas também a gente precisa defender as nossas ideias. A gente tem que pensar qual maneira a gente quer que o SUS funcione. Como é que a gente vai melhorar a atuação do farmacêutico no SUS? Como é que nós vamos trabalhar para explicar para as pessoas que o SUS é um sistema de saúde positivo? Então, por isso que a gente pensou dessa maneira, né, para montar essa disciplina. Então, espero que vocês gostem. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida e até o próximo vídeo.